Get it done, get it right in the fields, let it out. Let's get it. E aí, pessoal, começando mais um conteúdo aqui do CMO Summit, dessa vez com 5 CMOs da área de saúde. A gente vai falar um pouquinho de como inovar no marketing dentro desse universo, que é muito regulamentado, né? E talvez por isso seja um pouco mais difícil trabalhar o marketing aqui do que em outras indústrias que a gente está tratando aqui ao longo do evento. Show logo de cara apresentar o pessoal aqui para colocar já para conversar, porque o nosso tempo é curto. Então, Alessandro Ferreira, diretor executivo da área comercial de marketing do Grupo Fleury. Prazer ter você conosco, Alessandro. Prazer todo meu, obrigado pelo convite. Estou bem Perfeito. ansioso para a nossa conversa. Vamos lá. Samantha Albuquerque, VP de Marketing da Conexa. Prazer também, Samantha, ter você aqui com a gente. Prazer, Igor. Obrigada pelo convite e estou bem animada aqui. Acho que a conversa vai ser muito legal. Mas fala um pouquinho da Conexa também, né? Antes de eu passar para os próximos, porque, cara, Fleury dispensa apresentação, DASA, HCore, Amil, mas Conexa, né? Não está ligado diretamente com o público final, assim, de uma maneira tão expressiva quanto as outras marcas. Sim, na verdade, a Conexa nasceu com telemedicina, né? Então, nós temos telemedicina para todas as especialidades, saúde física e saúde mental, e a gente evoluiu com várias soluções digitais de saúde. Então, nós prestamos serviço para grandes operadoras de saúde, grandes empresas que compram os nossos serviços e aí a gente entra em contato com o paciente final através dos nossos clientes. Perfeito. Gustavo Riedel, diretor da DASA Genômica. Prazer também ter você aqui com a gente, Gustavo. Obrigado, prazer todo meu. Estou bem animado aí com a conversa. Vamos lá. Marcos Riva, gerente executivo de comunicação, marketing e experiência do paciente da HCore. Também um prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite, Igor. Prazer estar aqui com vocês, meus colegas. Vamos bater um papo gostoso hoje. Fechando a mesa, Rodrigo Rocha, VP de marketing e comunicação do Grupo Amil. Prazer Obrigado, também, Rodrigo. Prazer é meu aqui. Vamos aprender com todo mundo aqui, essa troca muito rica. Exatamente. Bom, pessoal, assim, acho que para começar a conversa, vamos por esse ponto primeiro, né? Assim, regulamentação quando se fala de marketing na área de saúde. Isso traz algumas dificuldades, alguns impedimentos aí para trabalhar, né? Como que vocês lidam com isso no dia a dia? Quem vai? Acho que eu posso começar, se permitir. Bom, diferente de empresas de produto, né, a gente presta um serviço e essa necessidade do cliente ela já está colocada, ela já existe. Ela é uma prevenção ou um diagnóstico de uma patologia. Então, o marketing ele tem, dentro das regulamentações que a gente é obrigado a seguir, das sugestões e de alguns conselhos de classe, nós temos que ter estratégias onde a gente atraia aquele cliente para a nossa empresa, para o nosso ecossistema, sem gerar uma necessidade que ele não tenha, gerar uma necessidade que vá prejudicar esse ecossistema, esse equilíbrio econômico-financeiro dentro do sistema de saúde. Então, a gente tem que lidar com esses dois parâmetros. Ser atrativo para necessidades que já existem, e, ao mesmo tempo, respeitar toda essa jornada do paciente, que não começa com, por exemplo, no nosso caso, com o laboratório, que começa com o médico, passa pelo hospital, passa por diversas empresas, mantendo esse equilíbrio econômico. Então, não é uma geração de demanda, é uma captura de uma demanda existente, regulamentada por vários órgãos. E o Rodrigo agradece, né, Rodrigo? Porque você é quem paga a conta no final. Eu agradeço pelo seguinte, eu costumo dizer que a gente não tem uma missão, a gente tem um propósito, né? Quando você tem um propósito desse, fazer com que o sistema de saúde funcione melhor para todos nós aqui nessa mesa e vocês ouvintes também são usuários. Independente disso, a gente vai ter que usar esse sistema. E navegar nesse sistema é muito complexo, principalmente por causa de custos e outras mais de desperdícios, abusos, fraudes que tem nesse sistema. Então, a gente realmente educar, eu acho que é o marketing mais bem feito que a gente possa fazer. E tem um outro ponto também super importante, quando você pensa em hospitais, você não pode prometer como se o produto final qual o benefício. Né? Cada um de nós tem uma história e um desfecho clínico. Então, você também tem que ter muito cuidado de que histórias, todas elas são singulares, pessoais. E você não tem como prometer o que vai sair no fim de um cuidado, de uma gestão de saúde. Então, outra regulamentação que a gente tem que tomar bastante atenção. No meu caso, especificamente, bom, eu vim 20 anos da indústria farmacêutica, né? Então, eu fui AstraZeneca, Novartis, Johnson Johnson, enfim, que era extremamente regulamentado, o medicamento é extremamente regulamentado, né? Vim para o Grupo DASA, no Grupo DASA eu tenho 2 chapéus, né? Eu falo que eu nunca tenho monotonia aqui. Então, uma hora eu estou falando de genética médica alinhada com oncologia, raras, tudo que a gente está falando,
mas eu tenho o luxo de certas horas estar falando da Genera, que a gente conversou um pouquinho aqui, que obviamente eu tenho um pouco mais de liberdade, porque eu trabalho direto com o público final, que é uma venda que não precisa de uma prescrição médica, que são aqueles testes de ancestralidade, saúde e bem-estar, enfim, que eu falo que minha melhor venda do ano é a Black Friday. Então aí com isso eu consigo ter um pouco mais de flexibilidade na minha comunicação, no meu trabalho de marketing, aí diferente de quando a gente está falando de diagnóstico per se, com prescrição médica, etc. Então eu tenho o luxo de ter um pouquinho mais de flexibilidade em alguns momentos. E você, É. Samantha? No meu caso, o que a gente pensa muito, né, a Connex, a gente recebe os pacientes, eles entram através das nossas portas de entrada, que a gente chama, né, da telemedicina, e ali a gente começa a estratificar esse paciente por condição de saúde. Então, toda a comunicação que a gente faz para esse paciente é sempre orientada pela condição de saúde dele, por protocolos nossos, que são bem rígidos, e sempre visando pertinência, né? Eu acho que essa é muito a palavra aqui, né? Então, um produto com pertinência, uma comunicação com pertinência. Pertinência respeitando todas as regulamentações, respeitando nossos contratos, né, com os nossos clientes, mas pertinência para o paciente. Né? O que o paciente está interessado em ouvir, né? Então, muitas vezes a gente quer massificar a comunicação e aí ela não fica pertinente para o paciente, não fica relevante, né? Então, eu sou, né, aqui uma mulher de 41 anos, não me interessa, talvez, ouvir notícias que, né, não estão conectadas com a minha pessoa. Então, quanto mais a gente se mergulha na realidade daquela pessoa e na realidade daquele cliente, né? A gente sempre trabalha através dos nossos clientes e a gente consegue trazer essa pertinência, né? Legal. Então, eu vejo além da regulamentação também. Eu acho só super, acho que você pegou no X da questão. A gente estava falando um pouco antes de ser pertinente nas comunicações e na regionalização, né? Sim. Então, ainda mais hoje, que a gente é bombardeado, a gente estava falando agora um pouco, com quantos e-mails aí que você não consegue nem passar. Então, ser pertinente, eu acho que você entrou no X da questão da pertinência da comunicação. Isso exige da gente uma amplitude de vocabulário, de linguagem, de posicionamento. Creio que todas as empresas aqui relacionam com vários tipos de clientes. Nós temos clientes, pessoas físicas, jurídicas, que vai de hospitais, operadoras, empresas, outros tomadores, o órgão público, cada um deles, além das regionalidades. Então, para o marketing, exige da gente um repertório de comunicação, uma equipe bem multidisciplinar, não só em conhecimento específico, mas que entenda a peculiaridade de quem está lá na ponta. O critério de compra, de satisfação de quem está no norte, no nordeste, no sul, em São Paulo. Você falou, a gente não pode entender que a nossa bolha das grandes capitais é a representatividade da saúde do Brasil. Está longe de ser. E vocês acham que criatividade também é o fator fundamental aí? Porque como é limitado, né, é difícil. Eu estava conversando outro dia com o Renato Camargo, da PagMenos, e ele estava contando uma coisa muito curiosa, assim, de uso de dados no marketing e como que ele faz para trazer novos produtos, né? Aquela fichinha, quando você entra na farmácia que vem aquela indicação de produtos, né? 99% de quem entra na farmácia dá o CPF, então ele está traqueando ali. E ele tirou insights muito legais disso, do tipo, quem compra o Ozempic, compra também um sorvete que bom, porque a última, sabe, aquele momento de, porra, não, momento. o último suspiro momento, dele. Quem leva criança para poder levar algum injetável, a compra é um docinho, uma bala fine, porque, né, você vai depois passar a mão na cabeça da criança. Então, essa criatividade no uso de dados também para poder trazer novas ações, eu acho que deve ser algo muito comum aí no mundo do marketing e da saúde. É o Freakonomics, né, do livro Freakonomics, ou até do efeito borboleta, né? O Ozempic agora está mexendo em várias indústrias estão super preocupadas com isso. No nosso caso também tem. Se parar para reparar, se a gente parar aqui, reparar aqui, a gente tem quase toda a jornada do paciente. Exato. Quase toda. E meu sonho, sinceramente, seria baixasse o preço, eu botava lá para 5 milhões de clientes, cada um fizesse esse exame genético. Com isso, eu já conseguiria ter informação precisa para poder comunicar, para ele ser mais saudável, como consequência, eles iam fazer os exames corretos e internar quando precisava. E, além disso, eu ia baratear, porque não ia ter desperdício, não sei o quê. Olha a jornada como é importante, ia ter comunicação precisa. Isso sim ia ser relevante. Aí não precisava nem da criatividade, porque era objetivo. Então, acho que isso é muito importante. O segundo tópico muito importante aqui é a questão, infelizmente, o Gustavo veio de indústria farmacêutica e sabe bem disso, eles são muito bem estruturados, muito bem fechados. A nossa indústria não. Nossa indústria ela é completamente separada. Ela não é unida. Demais. Ela não é unida. Então você tem
Fena Saúde abrange pelos planos de saúde, você tem a ANAP pelos hospitais, você tem pelos laboratórios, e cada um tem seu interesse. Mas no momento que a gente colocar o paciente no centro do negócio, aí sim a Exato. jornada fica perfeita. Exato. É isso. Eu Agora, sinto que em comunicação, o conteúdo ainda é o rei. sim, com A certeza. questão é qual forma que você leva esse conteúdo. Porque, como a gente já falou aqui, existem diversas especificidades de público. Tem aquele público que se conecta por algo mais emocional, aquele que está num momento de vida que precisa de mais informações, de algo mais árida para o maior público, num tamanho maior de público. E como que você se conecta com ele? Tem um estudo da Meta que fala que cada um de nós é afetado por 6 a 8 mil propagandas dia. Ah. E que as pessoas passam, em média, no Brasil, 4 horas em redes sociais. Então, a mentalidade de interação com comunicação da maioria das pessoas é numa tela pequena, passando o dedo rapidamente e muito fugaz. E como que as nossas marcas podem sobressair a esse tipo de consumidor? Pegar a atenção em poucos É. segundos. As pessoas no máximo leem o headline hoje em dia. Ninguém... Eu brinco que as pessoas hoje se informam por memes, né? E aí, como que a empresa de saúde, uma empresa de credibilidade, reputação, como trabalha nessa mentalidade onde as pessoas estão passando por memes, elas estão se entretendo, elas estão aprendendo a partir de algo que é divertido. E foi você que comentou que essa comunicação precisa ser ambidestra nesse sentido? Acho que foi, né? Total. A gente fala muito lá no HCore de uma comunicação ambidestra para afetar tanto o sistema 1 quanto o sistema 2, o rápido e devagar. Uhum. Né? A gente tem que ir pela emoção para ser o rápido. Ele precisa ser fisgado, mas inconscientemente, sem saber o porquê. Isso são cores, formas, as primeiras palavras que a gente usa. Lá no HCore a gente tem o maior canal de YouTube entre os hospitais. E quem que nos levou até lá? Os shorts. Legal. Shorts. Agora, quando uma pessoa tem um problema sério de saúde, ela está disposta a ver 15 minutos de vídeo. Mas ela não vai ver só do HCore. Ela vai ver do Einstein, vai ver do Círio, vai ver do Dados, vai ver do Amil. Porque, óbvio, ela quer saber muito mais. É a segunda opinião no YouTube. Exatamente, exatamente. Outra coisa que o Renato falou também, assim, a segunda opinião do farmacêutico. O farmacêutico acabou sendo essa pessoa também próxima ali da pessoa quando vai comprar um tratamento diferente. E aí, como é que foi o outro que comprou também? Teve melhor resultado, teve bom resultado? Fala que para quimioterapia isso tem acontecido muito também. O que você falou do uso de dados, né? Eu acho que um desafio grande, pelo menos que essa cadeia que está aqui tem, diferente das farmácias, das drogarias, é que a gente precisa utilizar as mesmas ferramentas, utilizar o mesmo conhecimento, ir para o Data Analytics, mas dentro de uma realidade completamente diferente. A gente não pode... Quem fez uma cirurgia de apêndice fez uma cirurgia de joelho. Isso não existe em lugar nenhum, assim como exames, assim como consultas. O que a gente precisa é internalizar nas empresas essas ferramentas, que seja de Data Analytics, de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, para a gente customizar a nossa comunicação e nossos produtos para acertar o público correto. E não para gerar outras demandas ou gerar demandas necessárias nesse mesmo público. Isso é uma das coisas que não só a legislação não permite, mas eticamente completamente incorreto. Mas a gente ainda está muito atrasado nisso. Nosso segmento está muito atrasado de utilizar dados de consumo. Eu vou utilizar consumo no bom sentido da palavra, utilizar dados de consumo, dados de hábito dos nossos pacientes, de frequência. As primeiras ondas de digitalização, de transformação digital, eles chegaram tem poucos anos, talvez 2, 3 anos que chegou. Olha a telemedicina. E olha a telemedicina, né, que ainda é uma novidade, certo? Conexa existe há 8 anos. Então, é como utilizar isso da maneira que o nosso segmento precisa, pensando nessa sustentabilidade da cadeia. E é uma sustentabilidade que é umbilical, né? A gente precisa de ter esse sistema que está aqui entre quem paga o serviço, quem oferece o serviço, muito conectado, sem grandes demandadas para nenhum dos lados, porque se um prato da balança pesa demais, o outro acaba sentindo. Deixa eu Mas só... Desculpa, vai lá. Não, é que eu acho que o seu ponto liga muito mesmo com o que o Rodrigo estava falando, e a gente na Conexa fala bastante sobre a questão de navegação, né? Então, Perfeito. a gente está aqui falando muito sobre dar informação sobre a condição de saúde do paciente. Super pertinente, super importante, né? Quem tem ali uma diabetes vai querer se informar melhor, quem tem um caso oncológico, mais ainda. Mas, às vezes, tão simples quanto o paciente não sabe nem navegar.
dentro do sistema. Que a gente, na Conexa, também está começando a olhar de como ajudar os nossos clientes, né? Temos aqui a Mil, um dos nossos principais clientes, mas os nossos clientes em geral, com essa navegação, que ela pode ser física ou pode ser digital, não faz diferença, né? O paciente é um só. Então, como que a gente consegue trazer essas informações, exatamente essas informações, e falar, olha, para você, nesse exato momento, né, pelo seu plano de saúde e tal, a melhor coisa é você fazer esse tipo de consulta ou ir nesse hospital, nesse Orientar laboratório, mesmo. orientar, porque às vezes ele não sabe. É por isso que a gente fala que é tão importante o serviço do concierge, ou da equipe de saúde. A gente tem enfermeiras, por exemplo, que dependendo do produto, né, aqui que é comprado com a Conexa, elas estão disponíveis exatamente para esse tipo de navegação, porque isso agrega valor para distribuir melhor a conta, né, no sistema, e também para trazer para o paciente melhor cuidado para ele, porque às vezes ele não sabe, ele simplesmente não sabe. Deixa eu ver um case bem legal. A gente está falando de dados, acho que eu tenho um case bem legal da utilização de dados em benefício do paciente. A gente fez um projeto há uns 3, 4 anos atrás, que uma indústria farmacêutica procurou a gente na parte de genômica e falou, Riedel, era um projeto global deles, enfim, dessa farmacêutica, e eles foram falar com os geneticistas e eles identificaram potencialmente que para essa doença rara eles teriam 50 pacientes no Brasil, né? Pacientes falando com os geneticistas. Aí eles chegaram, vocês conseguem olhar no banco de dados de vocês com esses critérios aqui, quantos pacientes vocês conseguem achar? Porque potencialmente são pacientes que teriam essa doença rara, né? Eu fui no meu banco de dados, eu achei que eu tinha aqui no Brasil, acho que era 1.100, ou seja, os médicos falaram 50, eu achei 1.100, tá? Eu sou o fiel depositário, então todos aqueles pacientes que vão nas unidades da DASA que dão autorização para mim, que não o opt-in, a gente pode entrar em contato com eles para oferecer alguma coisa, né? Eu entrei em contato com esses pacientes falando, olha, eu tenho aqui um projeto com uma farma aqui e eles vão disponibilizar gratuitamente o exame genético para todos vocês que quiserem fazer o exame genético, né? Acho que dos 1.100 eu consegui entrar em contato, acho que com 800, 900, que tinham cadastro no meu banco de dados, e acho que 700 toparam fazer o exame genético. E aí todos que davam resultado positivo, essa farma, eles pagavam depois uma consulta com o geneticista a posteriori. Então, olha o potencial da utilização certeza. de dados num projeto em benefício de uma população de pacientes que tinham potencialmente essa doença genética, né, que nunca iam ser encontrados, Isso, é quase agulha né? no palheiro. Exato. Então, olha a importância de primeiro você ter dados. E eu sempre falo que é super importante que se é trash in, é trash out. Então, tem que garantir que você tem um banco de dados bem estruturado, bem construído. E aí a utilização desses dados para beneficiar a população, pacientes, encurtar a jornada. A gente sabe, genética é minha área, então a gente sabe que mais ou menos entre o tempo de diagnóstico do paciente com uma doença genética durante 10 anos, né? O paciente fica indo de médico para médico até ser diagnosticado, né? Então, você poder usar os dados, né, do banco de dados, seja da DASA, seja o próprio Fleury, enfim, em benefício da população, né? Em parceria, a gente falou que tem vários players aqui, talvez esteja faltando alguém da indústria farmacêutica aqui Exato. também. Verdade. Estou trazendo aqui os quotes do Renato. Na mesa aqui também alguém da indústria farmacêutica, que a gente pode se ajudar realmente como um ecossistema, que no final, gente, é beneficiar a população, a gente está falando, e evitar desperdício, né? Que a gente fala tem muito É muito desperdício. desperdício. Então, como que a gente se ajuda? Eu tive no World Review da IQVIA, acho que ano passado, a gente falou exatamente desse tema aqui, como que todos os stakeholders aqui dessa jornada, somando a indústria farmacêutica, a gente se junta em benefício do paciente, né? E evitar desperdício, enfim, para beneficiar a população, né? E trazer o médico também. Trazer ele para essa jornada é muito importante, assim, porque ele manda, ele tá com a caneta, ele faz o que ele quer, ele que vai pedir o exame, ele que vai internar, ele que vai fazer o que ele quiser. Mas se ele participar da Desde o jornada, desde o processo, início, aí desde o sim. processo... E educar ele também. Exato. Aí... Mas sabe que é esse ponto dos profissionais de saúde, né? Porque na Conexa eu falo profissionais de uma maneira mais ampla, porque a gente também tem psicólogos, e nutricionistas e tal. Dos profissionais de saúde é extremamente relevante. Por exemplo, uma das questões que a gente está tentando trazer é algumas inovações tecnológicas que ajudem no momento da consulta, né? Então, por exemplo, quando você faz uma consulta, o médico tem que ir lá escrever tudo no prontuário, aquilo demora um tempo. Gente, para que isso, né? Se todas as nossas consultas são digitais. Então, agora a gente tem uma solução que a gente lançou, tem bastante PR sobre isso, que é exatamente a transcrição da consulta em Cara, é uma prontuário, coisa tão no básica que no formato mundo do da saúde
usuário. demorou tanto a chegar. É, Muito. mas, tipo- mas existia uma certa resistência, às vezes Que é o mercado interna, mais tradicional. de falar, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai Isso, escrever aham. besteira no prontuário? E a Isso. gente lançou esse piloto, os médicos estão super felizes. Falaram, meu Deus, que isso? Não imaginava que isso seria possível. Parabéns, que legal. E aí libertou tempo do médico para fazer o quê? Para olhar para o paciente. Uhum. Ele tem mais tempo na consulta para olhar o paciente. É Deixa eu aproveitar esse gancho seu. né? Aproveitar esse gancho seu para puxar o Marcos aqui, né? Você falando, olhar mais para o paciente. Vocês encontraram um lugar vazio na prateleira aí, em termos de posicionamento de redes de hospitais, que é exatamente isso. Fazer com que essa relação médico-paciente seja mais horizontal, né? Como que é esse reposicionamento? Como que vocês trabalham posicionamento de marca de um hospital dentro dessa indústria? E aí eu até trago para você também, no caso do Fleury, né? Que você comentou muito sobre isso, como atingir o público mais velho, que busca ali a tradição, e o público mais novo, que busca um atendimento mais rápido, mais moderno, enfim. Então, Perfeito. só trazendo esse tema para cá, para a mesa também, aí, todo mundo. Bacana. Em 2021, a gente fez um amplo trabalho para entender o que os nossos pacientes HCOR, mas que pacientes de outros hospitais, quais eram as dores, quais as oportunidades na cabeça desse paciente, né? O que ele esperava de um hospital ideal. E majoritariamente veio, eu preciso de um hospital onde eu chegue com angústia, inseguro, tenso, que esse local consiga me acalmar. Porque ele não tem dúvidas, a priori, da competência médica, técnica, da informação, ou mesmo dos processos que estão colocados, porque essa também é uma indústria onde o paciente entra no hospital, ele fica à mercê de um processo dado. Né? Se a gente fala, olha, vira à direita, esquerda, bota o Ele não é avental, dono vira para trás, da- ele não sabe, ele vai fazendo. Mas ele confia naquilo. E quando a gente foi olhar para os hospitais, nenhum hospital dos grandes hospitais de São Paulo tem problemas reputacionais. Ninguém tem ali uma falha evidente aos olhos do paciente que não haja tecnologia suficiente. Mas aí eles pediam, eu preciso de um hospital que possa me acalmar. Então, todo o nosso trabalho foi, de que forma que eu tiro essa hierarquia na comunicação do doutor-paciente e nivela isso de uma maneira que seja mais horizontal e o paciente, de fato, pertença e participe da gestão da sua saúde. Tem estudos que falam que o desfecho clínico positivo depende, em grande parte, do Com paciente. certeza. Porque se ele sai de uma internação, no momento de alta, não entendendo por que ele tem que tomar um determinado remédio, numa lista de 10, por vezes ele deixa de tomar aquele remédio. Só que ele não tem competência técnica para fazer esse tipo de avaliação. Então, o trabalho que a gente faz muito grande, que depende muito de comunicação, é de que forma que eu me apresento de uma maneira com que a gente baixe a ansiedade dele ao chegar no pronto-socorro. E aí você tem 3 pilares. Tem o comportamento das pessoas, que é comunicação. A gente fala muito do gerar conexão, comunicação e consideração. Olhar nos olhos, se apresentar pelo nome, deixar o paciente falar. Isso também é um estudo médico, que você, quando ele chega no pronto-socorro, e vamos pensar nós mesmos, a gente chega angustiado, e o médico muitas vezes já começa a perguntar o que você tem, começa a questionar, e ele não chega, ele não se sente acolhido. A gente fala do Golden Minute lá, deixa ele falar por 1 minuto. O médico tem que olhar nos olhos, olha, 1 minuto. Maravilhoso. Ele não usa 1 minuto, porque ele só está ansioso. Então, na hora que ele estabelece a conexão, ele confia. E aí, o desfecho clínico, porque a experiência do paciente é olhando para o desfecho, acontece de forma muito mais saudável. Né? Então, a gente tem construído, é muito difícil, porque, como a gente já disse aqui, a cadeia de valor de saúde, ela não é Você vista tem de que uma botar essa forma mensagem na cabeça de longitudinal. toda a sua equipe, né? Não, todos os médicos. Sim. Você tem Médico, médico enfermeiro, que atendimento, todo você mundo. tem grande parte do corpo clínico aberto, né? Então, cada um tem uma maneira, tem muitos processos, uma burocracia muito grande por conta de fraudes, por conta do próprio segmento não ter um olhar único ainda no paciente. Então, ele participa ele ultrapassa alguns processos que outras indústrias são inaceitáveis. Ele não tem autonomia. E por que ele não tem autonomia? Em muitas coisas ele poderia ter autonomia. Em muitos casos ele poderia escolher, por exemplo, o horário melhor de refeição, por que não? Ou do banho. Mas só que não. Em saúde ainda o hospital está olhando para a sua operação e não para o paciente. Isso vai ser o hospital, a entidade conseguir fazer essa mudança, não tenho dúvida que vai ser o melhor hospital do país. Né? Deixa o paciente falar também o que ele quer.
né? A gente tem feito esse movimento e a gente tem colhido os frutos muito bacanas, muito bacanas. E olha a complexidade que é um hospital. São Uhum. vários negócios dentro de um só. Você tem é. lavanderia, você tem hotelaria, você tem Eu estacionamento, falo isso, a gente é uma você tem lavanderia, médico, hotel, enfermeiro, estacionamento, lanchonete que- e tem doente. entende? Ainda tem doente, né? E a gente pensa que quem toca o hospital é o médico, quem toca o hospital é o enfermeiro. É isso, perfeito. Então, o perfeito, enfermeiro ser bem treinado, ele que está ali no dia a dia, ele que vai criar a conexão. O médico muitas vezes vai passar lá para visita, Perfeito. entendeu? Total razão. Só pegando esse gancho, concordo 100% da questão do enfermeiro. Bom, eu trabalhei dentro da divisão hospitalar da 3M também, né? É impressionante, assim, foi aí que eu vi a importância e relevância dos enfermeiros. Com né? certeza. É fundamental, crucial os enfermeiros nessa jornada também. E que 90% são técnicos. Sim, Exatamente. São técnicos de enfermagem. sim, Né? sim. Ainda falando de posicionamento, né? Você contou um pouco do seu caso. No seu caso, tem umas conversas curiosas aí também. Sim, falando até de conexão, né? Fleury, o Grupo Fleury hoje, dentro do Grupo Fleury, a gente tem a marca Fleury, que vai fazer 100 anos. É. Né? Dentro de 2 anos, a gente faz 100 anos. Ou seja, a gente tem milhares de pessoas em São Paulo e no estado que nasceram fazendo exame no Fleury, cresceram fazendo exame no Fleury, e hoje estão fazendo exame dos seus filhos e dos seus netos no Fleury. E as gerações mais antigas se conectam com a marca de uma maneira diferente. Existe um movimento, um envolvimento, às vezes, emocional, tradicional. É perto da minha casa, é no meu bairro, é onde meu pai me levava, é onde a minha avó me levava. É o cafezinho do É o, Fleury. é o cafezinho. E agora com pão de queijo. Agora com pão de queijo, depois da fusão com o Pardini, os mineiros trouxeram o pão de queijo para cá, que está fazendo um sucesso, por sinal. Só que as novas gerações, a cada geração que entra, elas têm maneiras diferentes de serem impactadas. Quantas pesquisas de campo? Oi? Conta da sua pesquisa de Então, campo. aí um dos exemplos, o mineiro gosta de contar caso, eu vou contar um caso aqui para vocês. Um dos exemplos que a gente tem, nós implementamos em Belo Horizonte, talvez a primeira integração total entre uma operadora de saúde e um prestador de serviço, onde você não tem a necessidade do paciente chegar aí na recepção. A gente fez um blockchain com uma operadora, os pedidos médicos sobem para uma nuvem, já autorizados, a gente captura esse pedido médico, todos os pacientes, as vidas têm biometria, então ao invés dele chegar aí na recepcionista, ele vai num caixa, parecendo um caixa eletrônico, ele coloca a digital dele, já baixa todos os pedidos e ele vai direto na coleta, você pula aquela etapa, né? Encurta muito tempo de operação ali, economiza, fica mais dinâmico. Quando isso foi implementado, 3 meses depois, eu costumo ir nas nossas unidades para saber como é que está a frequência, como está a satisfação. Eu cheguei mais no final da manhã, laboratório, vocês sabem disso, depois das 10h30, 11 horas, fica mais vazio. Tinha duas mulheres esperando para ir para a coleta. Ela já tinha passado pelo caixa eletrônico e estava indo para a coleta. Uma mulher mais ou menos de uns 50 anos e uma moça de uns 17. Aí eu fui primeiro nessa mulher de 50 e poucos anos e perguntei para ela o que ela tinha achado da inovação. Ela falou que tinha achado uma coisa maravilhosa, uma coisa espetacular, como que a modernidade traz, está mais ágil, agora eu não preciso pegar mais fila, achou ótimo. E eu fui nessa moça de 17, ela estava com 2 fones de ouvido, com o celular, provavelmente conversando com 10 amigos que ela não conhece ninguém pessoalmente. Ela tirou um dos fones, olhou para mim, eu perguntei para ela o que ela tinha achado. Ela falou, normal. Colocou o fone e continuou. O que isso fala para a gente? Que todas essas inovações que a gente está trazendo, que toda essa transformação digital para uma geração que está chegando nas nossas empresas, é normal. É a nossa obrigação. Eles estão acostumados a comprar passagem de avião sem conversar com ninguém. Eles fazem uma viagem de 30 dias sem ligar para call center. Eles compram comida. Eles não querem falar. E ela achou só normal. E normal de um jeito assim, Ok. já vi isso em algum lugar. Não foi nem laboratório, foi no banco, foi na empresa de telefonia. Exatamente. Então, no McDonald's. Então, como você chega nessa geração é hoje um grande desafio. Eu acredito que não seja só para o Fleury, obviamente, para todas as marcas. E, além disso, essa geração e as outras, elas têm regionalismos diversos. A maneira com que eu converso com uma pessoa de 17, 18 anos que já chegou na nossa empresa por N razões, seja por um exame, por uma vacina, por um procedimento qualquer,
aqui é diferente do que eu falo do Maranhão, onde a gente tem empresa, em Belém, onde a gente tem empresa. Então, esse é um dos grandes desafios nossos, é customizar essa linguagem, tomando cuidado para a gente não cair em uma vala comum de rolar para cima, capturando esses tempos, né, e movimentos necessários, mas essa geração que está chegando à nossa empresa, ela está exigindo da gente coisas que para nós é uma grande inovação e que para eles é o cotidiano, é a rotina. Vou fazer um comentário só, pensei que você estava falando, eu pensei até na minha esposa e a importância de você customizar. A gente comentou um pouco do caso da minha mãe que gosta do impresso, né? Então não Eu adianta gostei fazer muito tudo. do caso da sua mãe, Gustavo, não que você me adianta contou. Vai passar a Gostei, usar. gostei bastante, eu gostei Não bastante. adianta, não adianta nem fazer tudo digital, porque ela gosta do papel impresso, ela gosta de interagir, enfim. E eu lembrei da minha esposa quando você estava falando agora, porque minha esposa é 10 anos mais nova que eu, e minha esposa é assim, ela fala tudo pro WhatsApp. Eu já gosto de ligar, eu gosto de falar com as pessoas, ela gosta de WhatsApp. Aí ela manda mensagem para uma amiga dela e fala, nossa, ela não tá me respondendo. Eu falo, você já tentou ligar? Né? Ela tá querendo que a pessoa fale, ela não liga, ela não gosta de ligar, não gosta de pegar um telefone para ligar, é só o WhatsApp, né? Então a importância de você entender os clusters que navegam na sua operação e como você se comunica com cada um desses clusters da melhor forma possível. E regionalmente falando, que a gente estava Regionalmente. conversando mais cedo também, Sim. até com palavras regionais. O Brasil é continental, né? Então você também se adaptar localmente para as Mas a gente tem que necessidades quebrar locais. também uma crença que muitas vezes está errada, de que a população mais experiente não está conectada. Sim. Ah, sim. O hospital trabalha majoritariamente com pacientes acima de 55 anos, 60 anos, com uma média de idade superior a 70. Eles estão conectados. Sim. Totalmente. Então, o concierge, para chamar manutenção, nutrição, dentro do quarto, é em tablet. Né? Eles retiram resultados de exame pela internet, facilmente. Né? A gente fez um estudo agora, teve um número muito alto, de 20% das pessoas retiram resultados de exame ainda impresso na unidade. Na unidade. E o que eles falam, não, eles preferem lá. Quando você foi ver faixa etária, não é a faixa etária mais elevada. Então fica ali em torno dos 40, 55 anos, aí você começa a quebrar a cabeça, né? Como? Porque o Brasil é muito grande. O Brasil é muito grande. As Novinho, pai. especificidades... É uma geração de transição. Eu acho que essa aí é a mais difícil. A gente fala muito no digital. É físico, mas é digital. Só que daqui um pouco, a geração Z é digital. Exato. É digital. Eles tem até um estudo que fala que nosso corpo lá para frente ele vai ser mais curvado, porque a gente está aqui. Eu tenho muita gente jovem na equipe e quando eu falo assim, precisamos conversar, vamos ali numa sala, toma um susto. Fica até com medo. Óbvio, fica por até que não é no WhatsApp? Como que é falar ao vivo? Então você vive esses dois mundos, né? E na saúde, o olho no olho ele é fundamental. Fundamental, porque senão não cria conexão. E confiança. Sim. Conexão e Só confiança. voltando, eu acho que você tocou num ponto muito, muito interessante, assim, que eu acho, falando de marketing como um todo, quem é seu competidor hoje? Sim. Lá, por exemplo, eu passei 5 anos nos Estados Unidos, eu era o diretor de marketing global da United Health Group, que era a dona da Amil. Então, eu trabalhei com vários mercados. E tem inclusive Estados Unidos. A preocupação deles não era uma Blue Cross, que era igual a Unimed aqui. A preocupação deles era com a Amazon. É ainda com a Amazon. A preocupação deles é com a Apple, com o Google. Todas essas têm unidades de negócio de saúde dentro delas. Verdade. Então, assim, esses caras que vão... Porque eles já estão fazendo essa disrupção em várias indústrias. Na saúde é um pouco mais complexa, porque é regulamentado e tudo mais, mas... Então, a gente prestar atenção Essa nessas... pergunta é muito importante para a gente fazer porque sempre. esses caras que vão, por exemplo, indústria de exames, agora que as farmácias vão poder fazer, isso é uma coisa assim, como é que vai fazer? Como é que a gente vai se defender? Um caso interessante, eu tenho um grande amigo que é CEO de uma grande rede de academias aqui no Brasil, e ele tem uma visão bem diferente. Ele falou, olha, eu não estou interessado no público que está na outra rede. Meu competidor é a Netflix. Eu quero tirar o cara do sofá e da pipoca de frente à televisão. Então, esse tipo de competição indireta, então, às vezes a gente, né, fica vendo tempos e movimentos de quem é o nosso peer ali. Peraí, tem toda uma outra linha que está entrando no mercado ou que está sugando o recurso das vezes mais. A gente está passando no Brasil por uma fase estranha,
né, de escândalos em outros lugares, que está sugando milhões e milhões de reais das famílias brasileiras em dinheiro que está indo para fora, que está indo para outros lugares. Isso é uma competição para o sistema de saúde, na hora que você não tem mais recurso para aportar lá dentro. E aí, nosso desafio, né, como marketing, é como a gente faz com que a nossa área não seja só uma área resolutora de problemas graves. A gente não é só um curador de doença. A gente a nossa função é prevenir muito mais do que curar. Talvez o hospital tenha um equilíbrio maior entre isso, mas laboratório especificamente, a gente previne muito mais. Agora, o posicionamento de vocês é um posicionamento muito de prevenção. O posicionamento de vocês é totalmente de prevenção. Como que a gente passa esse recado aqui? Aqui não é o passo anterior à funerária. Aqui é o passo anterior para você ir para o domingo com a tua família passear no parque, para você poder fazer uma viagem tranquilo, porque você está muito bem de saúde. Eu acho que essa é a... E aí a gente começa a competir com outros que fornecem também essa postura de bem-estar, né? A gente amplia o nosso mercado. Samantha, só puxar o ponto seu também, aqui a gente está falando, né, quem são os competidores, mas quem são seus pacientes também. Vocês têm um olhar muito holístico aí, porque de repente uma questão psicológica pode impactar em algo físico. Como Super. que vocês estão olhando para o paciente também de uma maneira mais... A gente chama longitudinal, né, É. ou multidisciplinar. Conecta muito com esse ponto de que a gente fala lá na Conexa que a gente não está ali para fazer uma consulta spot, tratar doença, a gente está para falar de vida, Uhum. né? Para que a pessoa ali tenha a melhor saúde possível para se conectar e fazer o que ela quiser de melhor com a vida dela. Só que muitas vezes, quando a gente fala de prevenção, né, essa visão mais longitudinal, a pessoa vem com, sei lá, qualquer desconforto físico, né, uma dor de estômago, uma dor de cabeça, e claro que tem que ter ali todas as, né, os protocolos e as condutas para melhorar a condição física, mas muitas vezes está conectado Uhum. com a mente. Então, até para ver um desfecho melhor para o paciente, essa condição dele tem que ser olhada de uma maneira multidisciplinar. Então, por exemplo, em alguns estudos que a gente fez, que os nossos pacientes fizeram um acompanhamento de pelo menos 4 sessõezinhas, gente, só 4 sessõezinhas de terapia, né, focada em saúde mental mesmo, diminuiu a ida ao PA. Sem dúvida. Diminuiu significativamente a ida ao Sem PA. dúvida. E isso, como um todo, reduz muito o custo no sistema. Sim. Sem Né? dúvida. Quanto que é uma ida ao pronto Custo atendimento altíssimo. versus ali algumas consultas de terapia e para o paciente, porque muitas vezes ele até chega no PA e fala, ai, acho que eu estou infartando, estou aqui com... E na verdade não é, ele está numa crise de ansiedade, que isso tem que ser tratado e tal. Então, essa visão muito longitudinal, a gente consegue fazer no digital e encaminhar esse paciente rápido, né? Isso é interessante, assim, a gente vê muito e a gente tem quantificado mais esse impacto da prevenção nos custos de saúde. Legal. A gente não só, você falou, eu puxei muito para a genômica, a gente fala, né, da medicina participativa, preventiva, enfim, e preditiva. Então, é muito, quanto mais você conseguir trazer para esse ponto, menos você gera impacto orçamentário, menos custo, né? O custo de PA é altíssimo, como você falou. Então, sem dúvida. Vamos falar um pouco de campanha. Aqui a gente tem 2 casos legais que a gente falou também, né? Você acabou de comentar, né? Que você foi cargo global ali da United Health Group, que era detentora da Mil até o final do ano passado. Hoje a Mil, genuinamente brasileira. Vocês fizeram uma campanha aí, Aquarela do Brasil, que, cara, é muito legal. A gente está mostrando agora as imagens enquanto a gente está conversando. E você, Marcos, também utilizou a inteligência artificial para fazer campanha agora, né? E você, Rodrigo, dispensou a agência, trouxe para o in-house, né? Tá fazendo tudo em casa e você falou que você ganhou muita agilidade Que nesse na sentido. verdade a Mil tem 45 anos, então desde o começo ela sempre trabalhou com modelo de house, mas com o modelo americano a gente acabou trabalhando com parte externa. E assim, United, quinta maior empresa do mundo, maior empresa de saúde do mundo, enfim, mas infelizmente ela não era ela queria ser uma empresa global, mas ela simplesmente foi internacional. Ela quis aplicar lá o que poderia aplicar aqui em funcionaria. Chile, Peru, Colômbia, Portugal, e não funcionou muito bem porque é o modelo americano. E se a gente pensar um pouco assim, todo dia eu estava fazendo exercício, qual empresa americana realmente deu certo no Brasil? Assim, é muito difícil, o Walmart saindo, o CVS veio para cá e se deu mal, então é muito difícil, porque eu estive lá do outro lado, eu sei como que é.
Então, assim, isso acabou, de uma certa forma, machucando um pouco a reputação da nossa marca aqui, até por alguns deslizes que aconteceram. E a gente quis voltar com a questão da aquarela do Brasil, aí voltando a uma empresa ser uma empresa brasileira, com carinho brasileiro, a humanização brasileira. Então foi muito nessa pegada de voltar essa conexão, principalmente no Rio de Janeiro, onde a gente nasceu, dessa conexão onde a gente estava perdendo muito espaço para os nossos concorrentes. Mas como está sendo essa experiência in-house? Não, é fantástico, ganha uma dinâmica muito forte, né? Pessoas que estão lá há mais de 30 anos, conhecem muito a casa, então a gente faz bastante below the line também, principalmente para hospitais, a gente tem 31 hospitais, centros médicos e tudo mais, então a gente ganha uma velocidade, principalmente para a comunicação com o CRM, pela jornada do paciente, muito grande, então a gente acaba ganhando essa velocidade que a gente tem. E pontualmente a gente usa externos mais para uma parte digital, a gente tem 2 agências aí que trabalham com a gente. E o Marcos acabou de brincar com a inteligência artificial aí para a campanha também. Foi um desafio, mas entrou de cabeça. Outubro Rosa, Novembro Azul é uma data que extrapola o setor de saúde. Com certeza. Todo mundo fala disso, né? Foi ali que começaram os meses coloridos, todo mundo, de fato, tem propriedade em falar da saúde do câncer de mama e de próstata. E a gente se viu mais uma vez um ano, aqueles jobs que vocês pensam, não é tão difícil, mas é um dos mais difíceis. É como fazer o novo numa míria de todo mundo falando a mesma coisa, como chamar a atenção das pessoas. E a gente decidiu, falou assim, a gente vai criar essa campanha por inteligência artificial. E foi a minha primeira experiência de começo ao fim em experiência artificial. Então eu lembro que quando a gente jogou o job junto com a agência, veio a primeira e a gente adorou. Então veio texto, veio trilha, veio as imagens. As imagens não foram criadas por inteligência artificial, mas elas foram todas mixadas para um filme de 1 minuto. E quando veio muito bom, porque do jeito que a gente montou, com todas as características, eu preciso pegar nos primeiros 3 segundos, eu preciso ter o lado emocional, preciso fazer com que as pessoas se conectem, se vejam lá. E a música traz muito disso. E foi interessante que numa das reuniões, eu olhei e falei, a gente precisa acertar isso, aquilo, e já pensei, vai estourar o prazo. Começa a mudar muito, vai estourar o prazo. E depois de 2 horas chega a campanha, eu falei, não é possível, pronta. Então, assim, a gente está atravessando uma seara que, onde vai chegar, né? Mas falta um detalhe, ver a efetividade agora da ação. Claro. Assim, o que a gente sempre busca, né? Essas campanhas são difíceis, a gente tem que estar presente. A gente tem que gerar engajamento, né? Conseguir fazer com que as pessoas, de alguma forma, se conectem ali. Mas aí também tem outras questões que a gente fala muito lá dentro. São 56 milhões de brasileiros na terceira idade. 56 milhões de pessoas. É maior do que a Argentina. Se a gente colocar todos os nossos velhinhos na Argentina, fica maior do que os argentinos. Como que a gente trabalha com essa população? Né? Que muitas delas já têm alguma doença de base instalada. Como que a gente se aproxima deles? Né? Então, é uma outra maneira que a inteligência artificial, por exemplo, quando a gente fez isso, já tem um pouco mais de dificuldade. É muito mais fácil conectar com jovens. Então, volto àquilo que a gente falou no começo, né? Não há uma receita de bolo pronta. Sim. Né? A gente vai testando errando, e eu acho a coisa mais gostosa mesmo e desafiadora na comunicação e eu falo muito isso para o meu time, principalmente no digital. Pode errar. Porque quanto mais a gente erra, é o polvo, né? A gente vai crescendo com os erros, porque eu já sei o que eu não posso fazer. Então é um desafio. Vamos ver, talvez. Eu quero acertar muito com a comunicação aqui de Queria dar um exemplo aqui bem interessante dessa diversidade que a gente tem no Brasil e como chegar nisso, né? Um dos negócios do Grupo Fleury, que advém do Grupo Pardini, é o que a gente chama de lab to lab, de fazer exame para outros laboratórios. A gente está em aproximadamente quase 3.000 cidades no Brasil. A gente está falando de São Gabriel da Cachoeira, na cabeça do cachorro da Amazônia, Nova Era, Minas Gerais, comunidades ribeirinhas diversas, e nós temos um contrato com o governo tínhamos um contrato com o governo do Pará, onde nós fomos contratados para fazer o exame periódico Papa Nicolau, que toda mulher deve fazer pelo menos uma vez por ano. E a gente vai com aquela mentalidade, como conectar com essas pessoas. Perfeito, vamos mandar um WhatsApp. Não, calma, nós estamos falando de comunidade ribeirinha.
Você não manda o WhatsApp para a WhatsApp, comunidade WhatsApp, ribeirinha, comunidade você não... ribeirinha, Como que você lembra essas mulheres que moram em comunidades ribeirinhas para entrar num barco, entrar numa canoa e ir até um posto de saúde que fica a meia hora de barco, 1 hora, 2 horas, 4 horas de barco para fazer o Papa Nicolau? E nós estávamos fazendo esse Papa Nicolau. E virou um grande problema até nós encontrarmos um engenheiro agrônomo que tinha desenvolvido uma orquídea que florescia uma vez por ano. E essa orquídea, ela tinha o nome de Flor da Vida. Não foi uma coisa, foi um achado. Então, nós fizemos uma campanha onde a gente distribuiu essa orquídea para todas as mulheres da comunidade ribeirinha e todas as vezes que a orquídea florescesse, lembrava de fazer o exame Papa Nicolau. Essa campanha chamou Flor da Vida, ela está no YouTube, e foi assim uma transformação na mentalidade nossa de como acessar as pessoas. Estamos mostrando as imagens aqui agora também. Oi? Estamos mostrando as imagens aqui agora. Perfeito. Como acessar essas pessoas? E a gente tem essas realidades. A gente não precisa ir para Manaus, e para Amazonas e para Belém. A gente tem essa comunidade em Minas Gerais, na beira do Rio São Francisco, ali a 100 quilômetros de uma cidade chamada Montes Claros. Eu achei que você ia falar do carro que passa com o alto-falante na rua, avisando todo mundo. E temos carros que passam com alto-falante. A gente tem transporte de amostra feito de barco em vários lugares, porque não é todo mundo que a gente vai atingir com... A gente teve outro caso agora de uma outra região, onde um diagnóstico que nós fizemos e com anúncios digitais, que a gente não estava tendo o resultado que a gente queria, e o diagnóstico falou, olha, para esse público que a gente está trabalhando, a gente está falando de 40% de taxa de analfabetismo. Ele não está lendo o anúncio. Como que eu chego nele? Eu tenho que ir para a rádio popular, eu tenho que abrir mão da tecnologia e acessar de alguma maneira. Então, a gente tem que ir do A ao Z, porque o público é bem diverso, né? Seu caso também, não, você ia complementar? Não, eu ia falar, mas esse é o cuidado que a gente tem que ter na comunicação, né? Porque se a gente vai para uma, que nem, vamos fazer tudo pro WhatsApp, seguir uma linha, a gente tem que entender as peculiaridades da região, os clusters, né, para poder ser assertivo. Eu acho que essa foi fantástica, essa aí da orquídea. Essa foi, acho que é Poético. o orgulho, assim, acho que todos que trabalham no marketing do grupo. Essa é uma das campanhas bem que emociona até hoje. Você precisa se reinventar para poder atingir o público Sim. de diversas formas, né? Eu ia falar no seu caso, além de tudo, você tem vários clusters aí dentro, né? Várias personas para você poder comunicar. Sim. Então, além de canais. Sim, bem, na Conexa, a gente está usando inteligência artificial em várias né, execuções diferentes do marketing. Então, tem na parte de criativos, então textos de SEO, imagens, né? Se você entrar na nossa rede social, a campanha de Setembro Amarelo, aquelas imagens todas são de inteligência artificial, muito texto de SEO, mas tem também uma parte de inteligência artificial que a gente está colocando com uma ferramenta nossa, que é um assistente virtual que chama Clary, que, na verdade, ela vai ali, você vai interagindo com ela, como se fosse, né, ChatGPT, e ela vai aprendendo sobre você, entendendo a sua condição de saúde, os seus compromissos de saúde e te navegando também, né? Então, nada físico, que aqui na Conexa não necessariamente, né? Temos tanta coisa física, é muito digital, mas a gente tem, são tantas quebras de segmentos, tantos A ideia é canais mesmo. diferentes, que uma hora a gente não vai conseguir necessariamente organizar tudo isso, né? Eu trabalhei na Johnson Johnson muitos anos, né? Nem sabia que você tinha trabalhado lá também. E na Johnson eu lembro que eu fazia tipo uma tabela de público por canal, por mensagem e tal. Hoje em dia, o nível de segmentação que você consegue fazer, dadas as informações demográficas, de saúde do paciente e tudo mais, de momento na jornada, né, da experiência do paciente na jornada, são tão grandes que é isso. A gente, em algum momento, marqueteiros vão ter que deixar isso para a inteligência artificial e gerenciar só o output do que ele pensar de estratégia de comunicação e os criativos, né? Então, a gente não chegou lá, claro que não, né? Mas estamos trabalhando para isso. Isso, acho que o pessoal inteligência artificial, acho que vai chegar a um ponto que nós aqui vamos ser muito mais estratégicos realmente e saber falar com as máquinas. Né? Qual é a pergunta certa, o input correto que você vai dar? Hoje já é assim, né? Hoje, por exemplo, tem uma empresa de saúde mental americana que a gente estava conversando e simplesmente uma reunião que ia ter com o celular, eu joguei no chat GPT, falei, ó, faz isso, qual é o tipo de parceria que pode ter no Brasil, o negócio, o que me entregou, eu fiquei assim, não é possível.
Não, eu acabei Não, de... mas de números, assim, precisos, olha, porcentagem e tal, botando meta já para nascer, eu falei, não é possível. Eu Não, não é ia assim, fazer isso aqui em uma semana. E você está falando de ChatGPT, de uma certa maneira já até ficou para trás, né? Quando a gente Sim, pensa assim nos agentes agora de inteligência artificial, eu estava no evento recente agora do Salesforce, já num outro nível de inteligência artificial, que você vai definindo guarda-reios. Por exemplo, beleza, se eu estou falando de questões relacionadas a práticas dentro dessa empresa, sua fonte é essa aqui, não é a Sim. internet como um todo, né? Ou a inteligência artificial agindo também e não só respondendo perguntas, né? Mas tomando ações. Então, eu acho que, cara, a gente está passando por uma mudança absurda aí, né? E um ponto que eu Só porque eu acho que assim, a área de saúde demorou a abrir as portas para isso, mas eu acho que daqui para frente, cara, tá escancarado, né? Eu acho que um ponto importante é quais são as competências que a gente vai ter que exigir da nossa equipe de marketing É. para trabalhar com inteligência artificial. Porque ela não é substitutiva dessa maneira. Eu vi, vocês devem ter visto uma entrevista do Walter Longo falando justamente Sim. sobre isso e que tipo de mudança que vai gerar. Então, dentro das conclusões que ele tirou, assim, vai exigir que esse público tenha um vocabulário melhor, um vocabulário mais robusto, um vocabulário mais diverso, para que se criar prompts melhores para a inteligência artificial. E a única maneira de se ter um bom vocabulário é lendo. É isso. Então, Eu ia falar uma das consequências que ele acha que a inteligência artificial vai gerar em quem quer trabalhar, vai ter que necessariamente aumentar o vocabulário, e a única maneira é através do aumento da leitura. É muito interessante isso. Eu ia falar exatamente sobre isso, e acho que é nessa matéria que ele fala que a geração mais experiente, digamos assim, tem Vantagem competitiva. vantagem competitiva É. versus porque você vai criar o prompt correto. Exatamente. Não adianta nada Tem você repertório. saber mexer na tecnologia se você não puder ter o vocabulário para criar, porque Perfeito. senão é aquilo que eu falei, É. trash in, trash out, né? Então, E nesse sentido acaba sendo uma tecnologia mais inclusiva também. sim, mas eu acho Sim. que a grande preocupação nossa, assim, a tecnologia, ela vem, mas ela pode ser usada por bem ou por mal. Exato. E principalmente a quantidade de informação, você falou de vídeo, alguém pode fazer um vídeo simplesmente destruindo, a pessoa vai destruindo. Então, por isso que essas empresas de tecnologia, Google, essa questão de você simplesmente ter o xizinho lá, O opt-in. não, nem o Não. opt-in, É o certificando. certificado. Quem é que está passando essa informação? Por isso, cada vez mais, você criar essa reputação, você realmente tá ali mostrando, vai ser muito importante, porque senão uma pessoa pode simplesmente duplicar o custo no nosso setor. Sim. O livro do Harari não fala isso, É o muito Nexus. bom, Nexus. É isso, que Maravilhoso. fala assim, ou você atravessa para um lugar que a gente nunca foi, ou é uma destruição. Ou é uma destruição. Ou uma E destruição. o ser humano tem essa capacidade. Mas eu estava falando uma vez da entrevista do Walter Longo com uma pessoa mais jovem sobre os prompts. Ela me respondeu assim: não, você pode fazer um prompt porque você tem um pouco mais de vocabulário. Eu vou ter que fazer mais prompts só para chegar até onde você vai chegar, porque eu vou perguntando até chegar. Então, assim, é dinâmico, né? A gente vai ter que se achar, mas como tudo, a gente vai construindo um caminho sim, que, com certeza. né? Eu particularmente eu acho que essa ferramenta veio para ajudar demais, assim, Sim. velocidade de questões, como você trouxe exemplos, eu tenho alguns outros exemplos dentro da empresa que você consegue fazer, principalmente para aprender muito forte, muito forte. Mas aí a gente vai ter que colocar o tempo no que realmente importa. E no final do dia é olhar para o nosso paciente, né? Todos nós aqui, provavelmente os pacientes são os mesmos, né? E de que forma que a gente olha de um olhar generoso para essa pessoa, porque a gente vai ganhar todos nós. Todos nós. A cadeia de saúde ainda merece e carece de um olhar longitudinal, que outros já fizeram. E talvez a inteligência artificial, agora a digitalização, as quebras de paradigmas da gente olhar para os dados de paciente possam evoluir para um benefício nunca visto em saúde no Brasil. Tomara, tá na mão de vocês, né? Também. Tá fácil. Bom, pessoal, tá fácil. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim da conversa, mas queria dar mais uma passada para cada um de vocês aí, se tiver mais algum ponto que vocês gostariam de colocar, começando aqui. Perfeito. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite, e agradecer aqui o aprendizado enorme, poucas oportunidades que a gente tem, acho que deveria fazer isso mais vezes, até fora do programa. Acho que o grande recado que a gente pode dar, e o que eu gostaria de passar, as empresas de saúde, nós temos um comprometimento que extrapola o resultado da empresa em si, que extrapola o balanço no final do mês, que é o cuidado desse paciente. Entender que a gente está tratando de um bem
para uma pessoa, para uma família, às vezes para um núcleo familiar imenso, e a maneira com que a gente comunica, que a gente vende nossos serviços, que a gente convence as pessoas de vir para a nossa empresa, fala muito sobre quem a gente é, né? Então, aqui todas as comunicações humanizadas, empresa humanizada, comunicações assertivas, com profundidade de conteúdo, reflete o que as empresas são. E isso cada vez mais, eu acho que essa é a tendência da saúde, menos notícias espalhafatosas, mais profundidade, mais conteúdo educativo, mais conteúdo de convencimento, de prevenção. Essa é a grande tendência, pelo menos, que nós gostaríamos de tomar, e eu tenho certeza que é a mesma linha aqui de todos da mesa. Perfeito. Samantha. Ai, gente, adorei a conversa. Eu também concordo com o Alessandro, né? Da vontade de continuar conversando. A gente deveria fazer isso como indústria, né? Adorei. E para mim fica muito a questão da longitudinalidade, né? Que é um conceito que a gente traz também na Conexa, mas que eu também adapto de um conceito americano de value-based healthcare, e é essa visão de como que a gente repensa essa indústria para distribuir o valor corretamente para todas as partes. Esse é o conceito de value-based healthcare, né? Todas as partes que eu chamo os pagadores, os pacientes, os profissionais de saúde e tal. Então, eu vejo que isso é através dessa longitudinalidade, olhar o paciente através da cadeia, através da sua vida, corpo e mente, e entregar para ele isso. Então, o nosso marketing é muito, muito além do institucional, né? Saúde é um bem essencial, então isso aquece muito o coração. Perfeito. Bom, Riedel. vamos lá. Primeiro agradecer, acho que foi muito boa a conversa. Pena que foi só 1 hora, né? Tá acabando. Poderíamos ficar Só uma aqui hora. poderíamos ficar a tarde inteira, mas eu acho que é muito isso. Value based é uma ótima palavra. Risco compartilhado também, risk sharing models. Eu escuto de risk sharing models há 25 anos, desde a indústria farmacêutica, mas eu acho que a gente realmente tem oportunidade de realmente concretizar mais modelos de risco compartilhados e com isso reduzir impacto orçamentário e beneficiar mais a população como um todo. E espero que as novas tecnologias, enfim, a gente falou de ChatGPT e outras tecnologias de inteligência artificial venham para ajudar realmente isso. E como acho que todos falaram aqui, no final do dia, gente, somos todos pacientes, né? Então, quem se beneficia são nós, os pacientes, familiares, etc. Então, eu acho que a gente precisa sentar mais como stakeholders aqui dessa jornada de saúde e como juntos a gente pode melhorar a saúde da população como um todo, né? Então, fica o meu convite aqui para termos mais conversas dessas. Perfeito. Marcos. Também agradeço muito, Igor, agradeço aos meus colegas. Foi muito bom estar aqui nesse bate-papo. Passou muito rápido, 1 hora, né? Eu acho que o meu fechamento seria... A gente falou muito de criatividade, de inovação em comunicação, falamos de ChatGPT, de inteligência artificial e outras ferramentas para que a gente possa atender as necessidades e expectativas dos nossos pacientes, dos nossos clientes. Mas eu digo que ainda a gente tem uma conexão que a gente nunca pode perder, que é tocar o coração das pessoas. A gente fala do bem mais importante de cada uma delas, que afetam dezenas de pessoas, amigos, familiares, e que nós, como indústria da saúde, a gente tem uma responsabilidade muito grande de fazer com que essas pessoas vivam mais, vivam melhor, e o caminho mais curto para isso é que a gente se conecte ao coração dessas pessoas. E a inteligência artificial esteja a serviço de tudo isso, os dados a serviço de tudo isso, para que as pessoas possam viver mais e melhor. Obrigado aí novamente pelo convite. Perfeito. Rodrigo, para fechar. De novo, só agradecer, acho que foi muito rico, realmente. Eu acho que a gente deveria fazer capítulo 2 já aqui, Bora. emendar um podcast. Mas emendando o que você falou, eu acho que a gente tinha que focar no básico e fazer o feijão com arroz bem feito, sabe? Porque, principalmente no nosso setor de saúde, às vezes a gente vem muita tecnologia, mas com a tecnologia vem o custo, e às vezes é só uma questão de modismo, e a gente tem que fazer o básico. Eu vejo até pelos planos de saúde, assim, a gente focar no serviço bem feito, feijão com arroz, olho no olho, o carinho, tocar no coração, para mim essa é a melhor tecnologia que tem no mundo e vai ser insubstituível. Perfeito. Ô, pessoal, também adorei a conversa. Gostei bastante. Acho que tem muito insight para o pessoal que está assistindo do outro lado, né? Seja da indústria de saúde, seja de outras indústrias. Acho que o público aqui vai gostar também. Comenta aí, ó, o que acharam da conversa. Deixa aí o recado no chat. E para encontrar todo mundo, eu ia pedir o LinkedIn de cada um de vocês, mas ele já está na home do CMO Summit. Então, conecte lá com cada um deles. Se quiserem continuar a conversa, é só chamar.
Tá todo mundo no LinkedIn, né? Com certeza. Perfeito. Bom, pessoal, é isso. Obrigadão pela conversa. Até a próxima.